aqui mesmo. Para quem não me conhece, me chamo Lívia, sou irmã do pastor Alexandre. E eu estou aqui para a gente conversar um pouco a respeito da bondade de Deus. Amém. A respeito do cuidado dele como um bom pai. Amém. Sabe que a gente, como pais naturais, a gente se esforça para dar o melhor, para ser o melhor para os nossos filhos. Amém. E nós sabemos que nós erramos, que nós somos imperfeitos, mas nós temos um pai que é bom e que ele sabe como nós alcançarmos o melhor para as nossas vidas. Amém. Ele sabe vários passos que nós temos que dar. Ele sabe como nós devemos agir. E a gente não pode se esquecer das promessas que Deus fez para mim e para você. Amém. Amém. Você, com certeza, já ouviu de pessoas de Deus promessas específicas para a sua vida. E na Bíblia, o que mais nós temos? Instruções e promessas de Deus para o nosso futuro, para o nosso presente. Mas sabe que algumas vezes a gente ouve promessas e passam-se dias e meses e anos, parece que nada acontece, parece que as coisas não saem do lugar e a gente começa a duvidar. Será que foi mesmo Deus que falou comigo? Será que era para mim mesmo? Mas a palavra de Deus, ela é o nosso espelho. Amém. Ela é o nosso manual. Amém. Ela nos ensina como nós devemos agir, como nós devemos viver. E sabe que o nosso Pai, ele é um Pai de princípios. Amém. Ele tem as formas dele, nós devemos andar para que a gente alcance aquilo que é promessa para mim e para você. Amém. Então, para nós não vivermos uma vida em Deus, uma vida espiritual frustrada, nós precisamos cumprir os princípios, seguir as regras do Pai. Amém. O mundo tem uma regra, o mundo tem princípios. Para aquilo que a gente quer, a gente precisa fazer algo. Por exemplo, se eu quero passar no concurso, eu preciso estudar. Se eu quero passar no vestibular, eu preciso estudar. Se eu dou afim de uma garota, eu tenho que me aproximar e tal, falar aquele negocinho e tal. Porque como é que vai conhecer a garota se você não quer chegar, se você não conversar? Tudo tem um começo, um meio e um fim. Amém. E as coisas de Deus, elas não são diferentes. Nós precisamos nos atentar para aquilo que o Senhor nos dá como instrução. Seguir as normas do Pai, para que a gente não viva uma vida frustrada. Amém. Porque senão a gente vai cair no engano de que, de repente, Deus faz exceção de pessoas. Mas a Bíblia diz que Deus é bom, Ele é um bom Pai, Ele não faz exceção de pessoas. Amém. Então, se a palavra de Deus funciona para meu irmão, ela tem que funcionar para mim também. Amém. Cabe a mim e a você nos examinarmos. Amém. Deixa eu ver se eu estou mesmo seguindo as normas do Pai. Deixa eu ver se eu estou fazendo mesmo aquilo que eu já sei que eu devo fazer. E sabe, quando a gente está fazendo todas essas coisas, nós não podemos fraquejar no meio do processo. Nós precisamos ter o Pai, nós precisamos ter a Bíblia como foco, como alvo das nossas vidas. Porque se no meio do caminho a gente começa está demorando, eu acho que estou fazendo alguma coisa errada, eu acho que não é bem assim, eu acho que eu entendi errado, nós não vamos chegar ao caminho. Nós vamos viver uma vida vazia. Sabe quando você conversa com alguém e você fala, qual a sua ambição, qual o seu desejo, onde você quer chegar, o que você sonha para a sua vida? Qualquer área. Sabe que eu não sei? Sabe que eu nunca pensei? Sabe que eu não planejo nada? Só que quando a gente vive assim, qualquer lugar que a gente chegar tá bom. Mas Deus, Ele colocou dentro de nós uma inteligência, uma capacidade, sonhos. Agora, cabe a mim a você querer, cabe a mim a você desejar. Às vezes a gente olha para os homens e mulheres que estão aqui na palavra, que venceram tantas coisas, mas nós precisamos lembrar que eles tinham defeitos, eles tinham limitações, eles tinham medo, eles tinham anseios, assim como você e eu. Mas sabe qual a diferença deles, de repente, para mim e para você? Porque eles não desistiram.
Amém. Parar, Amém. eles avançaram. Amém. Às vezes quando a gente pisa na bola com a gente mesmo, ou com alguém, ou com o próprio Deus, quando a gente erra, quando a gente peca, ao invés de a gente correr para a palavra e fazer aquilo que ela nos instrui a fazer, a gente quer correr de Deus, a gente quer se esconder na caverna, só que a gente não pode. A gente não pode desistir, a gente não pode parar, a gente tem que avançar. Se é preciso perdoar, perdoe. Amém. Perdoar alguém, então perdoe logo. Eu preciso me perdoar porque eu errei, eu não consigo avançar. Faça como Paulo. Esquece. Esquece o que passou. Esquece o que foi errado. E avança para o alvo. Corre a sua carreira. E o que você precisa fazer, faça. Se mexa. Saia da inércia. Mas alimente o seu espírito com a palavra de Deus, porque é ela que gera fé dentro de mim e dentro de você. Amém. Algumas vezes a gente vai chegar no nosso limite, que como seres humanos, a gente não vai conseguir passar daquele ponto. Mas sabe que a Bíblia diz que em Deus, eu e você podemos todas as coisas. Amém. Porque Ele nos fortalece. Precisamos parar e atentar para os conselhos do Pai, que é um bom Pai, que não erra, que já conhece o seu passado, o seu presente, conhece o seu futuro. Nós precisamos deixar Deus ser Deus nas nossas vidas. Amém. Nós precisamos conhecer e experimentar a bondade dele para nós. Sabe, às vezes a gente passa o ano entrando e saindo da igreja como se estivéssemos apenas batendo cartão de pontos. Mas a gente precisa tomar uma postura diferente se a gente quer resultados diferentes. Amém. Como foi a sua vida em 2015? O que você e eu desejamos que a gente não alcançou? Temos um ano aí inteiro para frente, 2016. Amém. Mas sabe, se a gente continuar fazendo as mesmas coisas, nós vamos ter os mesmos resultados ou os mesmos fracassos. O Senhor, Ele nos habilitou para vivermos uma vida de impossíveis, mas Ele também deu a mim e a você capacidade para pensar. Ele nos deu inteligência. Não é porque nós somos crentes que nós temos que abolir o nosso pensamento, a nossa inteligência, a nossa capacidade de arquitetar coisas. Deus precisa de você e de mim como nós somos. Amém. Nós crescemos, estamos melhorando, desejamos todo o tempo alegrar mais o coração de Deus. Eu acredito que vocês também desejam assim. Então, quando você vier para a igreja, já que veio, meu filho, acorda. Amém. Presta atenção no que você está ouvindo. Não interessa quem está aqui na frente, só ouve. Amém. E às vezes o conselho de Deus que você está desejando, que você tem orado, vai chegar assim. Amém. Porque o interesse de Deus é que você e eu estejamos bem. Amém. E tudo vai bem na nossa vida, como diz Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5:23. Espírito, alma e corpo. Amém. Então, mas agora eu quero ir para, de fato, eu quero falar essa noite. Vamos abrir a palavra, 1 Samuel, capítulo 17. Por favor. Eu quero falar hoje de um grande homem de Deus, que se chamou Davi, e que teve a história dele registrada na palavra de Deus. E nós vamos aprender um pouquinho com ele essa noite. Amém. 1 Samuel, capítulo 17. Eu quero falar desse jovem chamado Davi. Esse rapaz, a Bíblia diz que durante um tempo ele foi o socorro para a vida de um rei chamado Saul. Amém. E de repente, a Bíblia não fala isso, mas eu estou pensando junto com vocês. De repente, na cabeça de Davi, ele só ia fazer aquilo, cuidar das ovelhas do pai dele. Estava sendo convocado pelo rei Saul para tocar harpa, porque ele precisava que um espírito ruim que estava dentro dele saísse. E ele percebeu, ele entendeu que quando Davi tocava harpa, ele tinha socorro. Amém. Só que os planos de Deus para mim e para você, eles são muito maiores do que a gente possa imaginar. Amém. Sabe, isso não é como uma
Amém. E tudo que chegava às minhas mãos para fazer na igreja, eu fazia. Só que eu fui descobrindo que, assim como Davi, para a vida de Davi, Deus tinha para a minha vida também planos muito maiores. E Amém. Ele vai revelando assim, pouco a pouco. Porque algumas pessoas, elas souberem, de repente, o plano de Deus para a vida dela numa extensão maior, ela vai ficar afobada, vai querer ir lá e agir com as próprias mãos, fazer e adiantar o negócio. Porque as pessoas são mais ousadas, são corajosas. Outras pessoas, se elas souberem um pouquinho mais que Deus tem para a vida dela, ela vai correr. Ela vai falar, não vou trabalhar na igreja, não vou me envolver com Deus, não vou fazer nada, porque isso aí é muito grande para mim, não posso, não dá. Então Deus conhece a mim e a você. Amém. O mais íntimo do nosso ser, a gente pode não revelar para ninguém. Para os nossos pais, para o nosso melhor amigo, para o nosso esposo, para o nosso marido, mas o Senhor conhece. Amém. Ele vai nos capacitando, Ele vai nos habilitando, a gente vai se expondo à palavra de Deus, e a palavra de Deus vai criando dentro de nós uma estrutura forte para aquilo que Deus precisa que a gente faça. Amém. Porque tudo que Deus tem para mim e para você é por amor à vida. Se você toca bem, se você canta bem, se você prega bem, se você abraça as pessoas como ninguém, se você é sempre simpático, não é porque Deus amou assim. Ele é o cara. Vou usar e dizer, caraca, eu quero que meu filho seja exaltado, porque ele é demais. Isso é consequência do amor de Deus por outras vidas. Amém. Aquilo que Deus depositou dentro de mim, dentro de você, é por causa do outro. Amém. Porque Deus não desiste de ninguém. A gente pode Amém. desistir de alguém que pisou na bola com a gente, a gente pode desistir de alguém que frustrou a gente, que errou, veio, mas Deus é tão bom que Ele não desiste de mim e de você. Amém. Independente do que a gente viva. Amém? Amém. E esse rapaz aqui, Davi, não tinha grandes anseios, a Bíblia não fala sobre grandes anseios que ele tinha para a vida dele, mas, em um dado momento, Israel estava sendo afrontada por um outro exército, e Davi, que estava cuidando das ovelhas do pai dele, o pai dele disse, meu filho, olha só, vai lá no campo de batalha, leva aqui esse trigo, esse alimento, esse queijo para a galera que está lá e veja como são os teus irmãos. Eu quero saber dos meus filhos, que eu quero saber se eles estão bem. Então vai lá e traz uma prova de que eles estão bem. Aí Davi falou, beleza, vou lá. Colocou um outro pastor para cuidar das ovelhas e foi. E a Bíblia relata, eu não vou ler tudo porque é muito grande, que nesse exército oposto de Israel, que eram os filisteus, tinha um gigante chamado Golias, que tinha mais ou menos 2,90 metros. Que o cara era tão grande, tão forte, que a armadura dele era muito pesada. Depois você pode pesquisar todo o peso, o tamanho, para você entender perfeitamente. Eu não quero me focar nisso, mas o cara era muito grande. Era o cara que botava mesmo a galera. Assim era Golias. E Davi, deixa eu ver aqui. Vamos lá para o primeiro versículo que fala sobre Golias. E aí vamos lá para o versículo 8. Por favor. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís formando em linha de batalha? Quem estava falando isso era o gigante Golias, tá? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei entre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Agora, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. E quando a gente ouve essa palavra que afrontar, ela quer dizer que a pessoa estava sendo envergonhada, ela estava sendo desprezada e ela estava sendo desafiada a uma competição. E Davi, que não era nada dentro da casa dele, porque tinha irmãos
que eram grandes, que eram fortes, que aos olhos dos homens eles eram guerreiros poderosos, estavam juntos nesse exército. Versículo 12. Davi era filho daquele Efrateu de Belém, de Judá, cujo nome era Jessé. Jessé tinha 8 filhos. Nos dias de Saul era já velho e adiantado em anos entre os homens. Aí agora vamos para o versículo 14. Davi era o mais moço. Só os 3 maiores seguiram Saul. Ou seja, só os 3 irmãos dele mais velhos que foram chamados para lutar no exército de Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Então, durante 40 dias, o exército de Israel foi afrontado, foi amedrontado, foi envergonhado, porque Golias estava pensando, tipo assim, ei, quem de vocês é forte? Quem é aí capaz de vir aqui me enfrentar? Porque se você me ferir, já era. Todo mundo aqui vai servir vocês. É o que Golias estava falando. Só porque, por causa do tamanho do Golias, por causa de toda a força que ele representava, os israelitas temeram. E ninguém tinha coragem. Ninguém está querendo ir lá. E aí, o que aconteceu? O rei falou assim, quem for corajoso e enfrentar o gigante Golias, vai ter recompensa. Amém. Sua família vai ficar isenta dos impostos, você vai ter a mão da minha filha, vai casar, e ainda vai ganhar um valor X aqui. Deixa eu ver aqui onde a gente vai agora. Versículo 24. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente, e diziam uns aos outros, vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. A quem matar o rei acumulará de grandes riquezas e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai tentará de impostos em Israel. Aí Davi já estava lá, ouvindo essa conversa, ouvindo esse mundo. Aí ele cheio de ousadia, bichinho pequenininho, que ninguém dava nada por ele, pastor de ovelhas, ouviu e falou o seguinte, versículo 26. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo, que farão aquele homem que ferirá este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse circunciso filisteu para afrontar os exércitos de Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo, assim farão ao homem que o feriu. E o irmão de Davi, ele ouviu que Davi estava lá interessado no assunto, querendo saber quais as recompensas que ia acontecer com quem fosse lá enfrentar Golias. E o irmão dele, chamado Eliabe, falou para ele, mais ou menos assim, ei Davi, deixa de ser enxerido, deixa de ser amostrado, vai, chega aqui, faz o que você tem que fazer e vai embora. O que a gente pode aprender com isso? Nesse versículo 28, vamos ler lá. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira contra Davi e disse, por que descestes aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas do deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi, que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder como antes. No versículo 28, a gente falando um pouco sobre intimidação, a gente vê que Davi poderia ter ficado intimidado pelo irmão dele, que ouviu aquilo que ele estava falando, e já foi falando para ele, ei, deixa de ser enxerido, você não tem nada a ver com isso aqui, vai embora, deixa de ser presunçoso. Só que Davi, ele não baixou para aquela intimidação. Sabe que ele virou para o irmão dele e falou tipo assim, caraca, velho, tô só perguntando um negócio, que cara desgraçado. Tipo isso que ele falou. Mas ele não desistiu. Amém. Procurou saber ainda mais informações com os outros que estavam lá. Ah, tá
bom, meu irmão não quer escutar, meu irmão não quer me falar, não tem problema não, eu não vou deixar me intimidar. Sabe que quando a gente recebe uma palavra de intimidação, se a gente ceder, a gente vai ser controlado. Verdade. Se chegar alguém diante de você, falar, o que é? O que você pensa que é? O que você está querendo saber a informação aqui? Se liga, meu irmão. E você baixar a guarda, você vai se sentir intimidado. E aquela pessoa, ela vai perceber, ela vai começar a te controlar. Mas sabe que Deus não tem isso para mim e para você? Amém. Amém. Ele diz que o justo, ele é intrépido como ele. Amém. Qual é, de repente, a sua intimidação? O que falaram para você? O que a vida está mostrando para você como incapacidade de avanço? Nós não podemos parar diante dessas intimidações. Nós precisamos fazer como Davi, nós precisamos avançar. Amém. E nós vamos ver aqui no texto que essa não foi a única vez que ele foi intimidado. Vamos agora para o versículo 31. E aí a história começou a se espalhar. Aí o rei Saul ficou sabendo da ousadia de Davi. Ele falou, chama mais esse rapaz, porque ninguém queria ir pelejar contra o Golias. Tinha um lá que era doido, disse, só pode ser maluco. Chama esse menino doidinho aí, chama esse Davi. Davi foi lá no rei Saul. Aí o rei Saul falou para ele, versículo 32. Aliás, Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Amém. Versículo 33. Porém Saul disse a Davi, contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a mocidade. Olha só, quantas palavras de força, de incentivo. Davi estava de matar com essas palavras. Se ele fosse parar, por causa que ele já estava ouvindo, ele já tinha desistido, falava, tá bom, deixa eu voltar lá, cuidar das ovelhas do meu pai. Mas ele não, cheio de ousadia, tipo aquele menino aqui de escola que a gente vê, tem um grandão lá e tem um baixinho, todo francutinho, né? Qual é? Vai casar? Tipo, tá aqui. Não estou nem ligando, o que está chegando para mim? Vou enfrentar. Aí o rei Saul foi lá, intimidou o cara de novo. Tipo assim, meu filho, é Fabrício, se enxerga. Você olha aqui, meu filho, me espelha. Olha lá o tamanho do gigante, o cara é treinado, acostumado a lutar. Tu cuida de ovelha, meu amigo. E vem me dizer que vai lutar contra o gigante, pelo amor de Deus. Aí olha aqui o versículo 34, a gente vê que respondeu Davi a Saul. Seu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou o cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri, e o matei. Versículo 36. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Amém. O que a gente vê aqui? Davi, pequenininho, magrinho, bonitinho, gatinho, ele não estava olhando para as habilidades dele. Ele já tinha tido experiências com o Senhor. Amém. Ele falou assim, ei, rei Saul, eu já tive experiências com o meu Deus. Amém. E ele me entregou um leão, um urso, matei toda a cabeça de todos eles, porque Deus era com ele. E ele Amém. tinha essa certeza. A Bíblia diz em Daniel 11:32 que aquele que conhece o seu Deus é forte. Amém. Mas sou eu mesmo. Talvez as nossas vidas elas não estão como a gente gostaria que elas estivessem. A gente não está vivendo tantos milagres, tantas respostas, porque talvez a gente esteja precisando conhecer mais um pouco o nosso Deus. Talvez a gente esteja precisando ter as nossas próprias experiências com o Pai. E quando vier a afronta, e quando vier o problema, e quando vier a circunstância, você falar, ei, já é. Deus está comigo.
Amém. E aquele que me deu a vitória lá no passado é o mesmo que está comigo hoje, que vai me dar a vitória nesse dia também. Amém. Diante dessa circunstância, diante dessa afronta. Aí olha só, versículo 37. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Amém. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor esteja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. O que a gente vê? Saul foi tipo assim: caraca, velho, a gente tá muito doido. Mas eu vou. Deixa, só tem tu, vai tu mesmo. Tu tá aí, tá a fim de se embrear nessa confusão aí, vai, meu filho. Quem tá querendo ir mesmo, tu se levanta e vai. Aí eu gosto desse coitado, vou dar colocar pelo menos uma armadura nele, pra ver se demora um pouco mais a derrota dele. Davi foi lá, vestiu, só que imagina, vestiu uma menina pequenininha, não conseguia andar, aquela parafernália toda, não sabia como usar, o que fazer. Só que como a gente viu aqui no versículo anterior, ele tinha experiência com Deus. Amém. Ele venceu grandes desafios na vida dele. Amém. Ele era só mais um. Amém. Aí ele falou assim: não, para mim não dá. Eu tenho que usar as armas que eu já conheço. Aí olha aqui no versículo 40, ele fala para a gente: tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lindas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor, que trazia a saber o surrão, e lançado mão da sua funda, foi chegando ao filisteu. Sabe que quando eu falo que nós precisamos ter as nossas próprias experiências com Deus, é porque quanto mais a gente conhece Deus, a gente se lança mais, a gente confia mais e a gente se torna mais inabalável. Amém. Porque para você chegar com uma pessoa que ela já viveu cura, por exemplo, e de repente ela está com outra circunstância e você chega para lá e fala: desiste, já era, dá não. Esse negócio aí é incurável, você vai morrer, meu amigo. Para aquela pessoa que já teve uma experiência de cura, poder falar assim: cala a boca. Eu sei o Deus em que eu tenho crido. Amém. Eu sei de onde Ele me tirou. Amém. Eu sei o que eu vivi com Ele. Eu sei o que Ele fez por mim. Porque contra fatos não há argumentos. Amém. E independente da circunstância que eu e você viva, independente dos nossos sentimentos, é real, está acontecendo. Mas a Bíblia é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é a verdade. Amém. Ela é a verdade. Acima daquilo que você veja, daquilo que você sinta, daquilo que você passe, ela é a verdade. Nós precisamos nos apegar à verdade da palavra. Amém. E nós precisamos, ao invés de falar aquilo que nós estamos sentindo, aquilo que nós estamos vendo, não seja errado, não que a gente não tenha um momento que a gente precisa de repente extravasar em Deus, ou com um amigo de confiança, alguém que coloca a gente para cima, mas nós precisamos lembrar que o que vai mudar a nossa circunstância é a nossa fé na palavra. Amém. Se você Amém. tem uma dificuldade para vencer, não diga o problema, mas cerque essa circunstância com a palavra de Deus. Amém. Eu te dou graça, Senhor Jesus, porque você venceu. Até que você teve graça agora. Seja a circunstância que a gente viva, nós Amém. precisamos lembrar que nós vivemos pela fé. Então, cerque essa circunstância, cerque essa pessoa que você precisa pela fé. Qualquer, né, meu gatinho? Porque Deus é tão bom, que às vezes a gente conversa com alguém e fala: ah, Deus se importa com você. Aí fala: você é muito pequeno, Deus tem muita coisa para fazer, não está se importando com você não. Mas sabe que Deus, Ele é um Deus que Ele se importa de forma pessoal. Amém. Amém. Igual aquilo que você, para você é tão importante, talvez o seu amigo seja bobeira, mas para
Deus não é. Amém. Ele está interessado em realizar os desejos do nosso coração. Amém. Nós precisamos ter a palavra como nosso foco, para não nos intimidarmos no dia a dia. Amém. Vamos agora para o versículo 41. O filisteu também que vinha chegando a Davi e o seu escudeiro diante dele. 42. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Eu imagino Davi, pequenininho, bonitinho, magrinho, com aquela bunda, aquele negócio lá, e o gigante olhou e falou: coitado, gente, você tá com aquela boca garagem de estabilidade, e fez coitado, meu Deus, já era, tá fácil, tá morte pra mim. Só que Davi mais uma vez não se intimidou, porque o Golias falou pra ele assim, ó, no 43, disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu: venha a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Só que Davi não ficou por baixo, não. Davi chegou chegando, ele estava disposto a vencer. Amém. Aí ele falou assim: você falou, eu vou responder à altura. Olha o que ele disse. Disse, porém, Davi ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há um rei, que há um Deus em Israel. Às vezes nós estamos na nossa circunstância e nós queremos usar nossas armas naturais. Às vezes nós estamos enfrentando desafios e nós queremos usar armas comuns como o mundo usa, mas nós somos sobrenaturais. As nossas armas, elas não são carnais, elas são poderosas em Deus e espirituais. Então nós precisamos conhecer o que nós temos em Deus, para que a gente possa utilizar aquilo que já está disponível, aquilo que já está a nosso favor. Davi fez isso. Saúl falou: usa aí as coisas que eu te vou usar para a guerra, porque não, as armas que eu tenho são outras, eu vou utilizar como eu conheço. Ele não se intimidou com o Golias. Ele falou: você é grande? Maior, meu Deus. Amém. O povo de Israel olhou e falou: pela madrugada, gente, olha o tamanho desse gigante. Olha o tamanho de Golias. Aí Davi olhou e falou: gente, pela madrugada, maior é o Deus que eu sirvo. Ele é grande, ele é poderoso, e eu não estou só. Às vezes a gente olha para uma afronta da vida, uma intimidação, e a gente fala: já era, não vai dar, não consigo, e chora, e se desespera, e procura todo mundo querendo um conselho, querendo uma palavra, e quando Deus está tipo assim: estou esperando você vir aqui para esse lugar onde tem segurança, onde tem conselho, onde tem paz, onde tem alegria. Amém. E eu vou te dar a estratégia que você precisa. A gente vai estabelado a alma americana e tantas informações e pensamento a mil por hora. Mas a gente tem que lembrar que nós somos seres espirituais. Amém. Deus nos chama para andar sobre as águas. E ver impossível Deus na nossa vida. Porque ele já avisou ele: no mundo vocês vão ter aflição. Mas tem amor, amigo. Eu venci, você não vai vencer. E o melhor de tudo, nós não estamos sozinhos. Amém. Aquele dia que você está com sua cabeça a mil por hora, parece que tudo é errado, parece que a semana está difícil. Gente, a gente tem que lembrar: para ele tem umas armas espirituais. Vai para o seu quarto, vai para o lugar de segurança, em Deus, na presença de Deus, onde eu e você temos livre acesso. Vai orar, coloca diante de Deus tudo que você tem vivido, que você tem sentido. Amém. E começa a louvar.
Amém. Quão grande é o meu Deus. Começa a orar em outras línguas para experimentar o descanso do Senhor. Mas às vezes a gente não vive essas coisas boas porque a gente não quer fazer força para as coisas espirituais. Porque nós temos muitos sentidos que a gente utiliza para a gente se situar aqui na terra, para as coisas do dia a dia, mas nós precisamos parar em algum momento e falar assim: eu sou espiritual. Eu sou um ser espiritual, eu vou usar as armas espirituais que Deus já deixou para mim. Amém. Amém? Amém. Beleza. Davi foi lá pelejar, cheio de ousadia, falou: eu preciso fazer alguma coisa, porque preciso falar. Às vezes a gente precisa de equilíbrio, porque às vezes, como seres espirituais, a gente esquece que existe uma parte nossa, como seres inteligentes, capacitados, habilitados, e aí a gente não quer agir, não quer fazer. Ai, Senhor, me ajuda, eu preciso emagrecer. Me ajuda, eu preciso emagrecer. Eu preciso emagrecer, Senhor. Existe a tua parte. É chamar a boca, não vai para a lanchonete fast food, não compra pizza, o sanduíche, a batata frita, sei lá, para tua casa. A pizza de carne que eu comprei uma vez Então, existe a nossa parte. Amém. Às vezes a pessoa vai empregada: Senhor, abre uma porta. Eu declaro que eu vou andar, por favor, amém. Grita forte, aleluia, glória a Deus. Aí na segunda-feira, em vez de levantar, levar currículo, problema de jornal, alguma coisa, eu dormi nessa ideia. Lógico que não vai chegar. Às vezes a pessoa que não conhece Deus está sendo diligente, levantando cedo, levando currículo, procurando fazer um curso gratuito que seja mexendo em interesse. E o crente de Deus, Jesus manda, Jesus. Sim, meu filho, eu vou marcar as autoridades. Tira o negócio da cadeira e vamos lá. Precisa fazer algo. Deus nos dotou de capacidades e de habilidades. Mas sabe que às vezes para a gente colocá-las para fora, externar, nós precisamos também de disciplina. Amém. A gente começa um dia, faz outro dia, o terceiro faz uma semana, um mês, o segundo mês. Não aconteceu não. Aí deixa de lado. Não vai chegar no final. Tem que ter disciplina, tem que ter perseverança. Ousadia, tudo que a gente precisa, Deus já deixou para nós, mas nós precisamos nos mover. E foi isso que Davi fez. Ele falou: eu sei a quem eu sirvo, eu sei o Deus que eu tenho as armas e vou usá-las. Se levantou e foi lá. Deixa eu ver onde eu parei. 47, não? Vamos ler 47, nem tem mais isso. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, não com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele os entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro aos filisteus. Davi meteu a mão ao forte e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembanhou-a e matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e perseguiram os filisteus até Gate e até as portas de Ecrom, e caíram os filisteus feridos pelo caminho de Saaraim até Gate e até Ecrom. Olha só, a gente vê aqui que aquilo que nós ouvimos de pessoas pode nos parar ou pode nos fazer avançar. Davi só ouviu coisa para fazer ele parar.
só ouviu coisa para fazer desanimar. Só que ele ficou firme naquilo que ele foi, já conhecia de Deus. Amém. Aí ele foi lá, venceu o gigante Golias. E aí, cadê o povo que estava com medo? Todo mundo agora ficou cheio de ousadia. Vamos lá, era mais guerra. Aí aproveitaram todos lá correndo, acabaram com o resto do povo, dos filisteus. Só que, por causa da ousadia, por causa da convicção de Davi em Deus, é que ele venceu. Amém. Se Davi tivesse parado lá atrás, com tudo aquilo que ele estava ouvindo, com tudo aquilo que ele estava vendo, o povo de Israel talvez fosse destruído. Talvez ninguém ia se levantar dali para afrontar o gigante, para acabar com a graça dele. E aí a gente para e pensa, meu Deus do céu, parece que uma historinha, ele venceu o gigante. Mas vamos trazer para a nossa vida hoje. Qual tem sido a sua guerra? Qual tem sido a sua dificuldade? Joga para Deus. Amém. Fala para Ele. Qual tem sido a minha e a sua incapacidade? Qual tem sido a nossa limitação? Nós não estamos sozinhos. Temos um Deus que é maior. Amém. Eu sei que às vezes a gente chega aqui no domingo, na terça, na quinta, ouve uma palavra, fica animado, cheio de convicção, de fé. Essa semana vai ter o pipoco. Na segunda-feira, já leva uma rasteira. Falou? Vou levantar, vou continuar. Aí na terça, leva uma pedrada. Tá doendo. Aí na quarta-feira, uma palavra que te intimida. Você fala, que semana é essa? Parece que até começa a esquecer o que aprendeu no domingo, na segunda e na terça. Mas se precisa for, coloca assim, ó, pregada, promessas, todas. Amém. Amém. Na sua geladeira, no seu armário, no banheiro, onde for, nós precisamos estar com os nossos olhos no Senhor. Amém. E o Senhor, Ele é a palavra. Amém. Amém. Eu falo sempre que se Jesus ele viesse encarnado na nossa frente, falar assim, ei, você não está sozinho não, pode ir lá, você é vencedor, vai dar certo. A gente de repente ia ter uma atitude diferente de quando a gente lê a Bíblia. Gente, mas a Bíblia, ela é a verdade, e ela Amém. é a palavra de Deus. Amém. Ele não precisa mais ter ser encarnado não. Amém. Ele está aqui, ele está encarnado, todos nós. Amém. Nós somos a igreja. Amém. Ele é o cabeça. Nós Amém. somos o corpo. Todos nós somos importantes. Todos nós fazemos parte desse corpo. Podemos e devemos ajudar uns aos outros. Animar uns aos outros. Sabe? Precisamos lembrar que toda e qualquer afronta que venha contra nós, para tentar nos parar, nos intimidar, o Senhor Jesus já disse que nós já somos mais do que vencedores sobre todas as Amém. coisas. Amém. Só que nós precisamos, de repente, meditar mais nessas coisas, meditar mais nessas palavras, meditar mais nessas verdades, nesse amor de Deus por nós, para a gente agir à altura, viver uma vida de fé, viver uma vida de milagres, viver uma vida contagiando as pessoas que estão ao nosso redor, para desejarem aquilo que nós temos. Amém. Porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos sejam salvos, que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Nós temos a verdade que liberta. Amém. Então nós podemos viver e devemos viver essa verdade todos os dias da nossa vida, mas nós podemos contagiar as pessoas que estão próximas a nós. Amém. Precisamos nos encher da palavra de Deus. Precisamos Amém. nos encher do Espírito. Precisamos gastar tempo orando em línguas. Se você não lembra de orar em línguas, orar em português, ler a Bíblia, bota o celular para despertar. Bota o despertador para tocar. Faça na sua vida um momento de disciplina para você e o Senhor. Amém. Como que nós vamos conhecer o nosso Deus se nós não gastamos tempo com Ele? Por que a gente de repente chega a casar com alguém? Ou não? Porque nós gastamos tempo com esse alguém, conversando, conhecendo o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele faz, ela faz, a gente não gosta. Porque nós gastamos tempo com esse alguém. Nós chegamos no final a um casamento ou a terminar um namoro.
Então nós precisamos gastar tempo com aquele que nós dizemos ser o nosso Deus, com aquele que nós dizemos ser o dono das nossas vidas. Amém. Se nós temos um dono, nós precisamos saber quais são as próximas instruções dele para as nossas vidas. Amém. Se eu tenho um chefe, eu não vou chegar na empresa e fazer o que eu acho que eu devo fazer. Eu tenho que falar, e aí? O que você quer que eu faça nessa situação? Qual a sua instrução para hoje? Só que às vezes a gente, como filho de Deus, não vive uma vida longe do Pai, longe da fonte. A Bíblia diz que tem graça de Deus para mim e para você. Amém. Mas essa graça, ela vem, essa paz, ela vem, a gente desfruta dela quando a gente conhece Deus. Amém. Segunda Pedro diz, quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós desfrutamos dessa graça, dessa paz, todas as coisas boas que Deus deixou para nós. Ah, mas você não conhece o meu passado, você não conhece o que eu vivo, você não conhece o meu marido, você não conhece os meus desafios. Não precisa não, Deus conhece. Vocês também não conhecem os meus, mas eu e você não podemos parar. Amém. Eu não sei vocês, gente, mas eu vou dizer um negócio. Se eu parasse hoje, eu morria. De verdade. Porque Deus é tudo que eu tenho. Amém. Deus é tudo que eu tenho. A palavra de Deus é ela que me sustenta. Quando eu quero chutar a canela do meu marido, eu chuto. Porque eu lembro da palavra de Deus. Quando eu quero chutar o gato, né, amor? Chutar o gato, eu não chuto. Porque a palavra de Deus tem instrução para mim. Amém. Eu quero gritar com meu filho. A palavra de Deus tem instrução para mim. Amém. E eu esqueci, longe de nós, toda gritaria, cólera e ira, eu fico com a parte da gritaria. Sabe aquelas pessoas que são sempre negativas, sempre tristes, sempre arrasadas? Tem até perigo de ficar perto delas? Se eu ou você somos uma pessoa dessa, a Bíblia diz, eu vou até abrir aqui, vamos lá, 1 Pedro, capítulo 1. Para a gente não ter desculpa, até mesmo com os nossos sentimentos. Porque nós não podemos viver na montanha russa dos nossos sentimentos. Amém. Um dia estamos, que massa, estou feliz, eu tenho tudo que eu preciso. E no outro dia a gente tem um sentimento de decepção, de rejeição, de frustração. Aí a nossa constância vai por água abaixo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22. Olha a primeira parte desse versículo que ele fala. 1 Pedro 1, 22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Vamos parar por aí. A Bíblia diz que nós temos uma obrigação. Renovar a nossa mente com a palavra de Deus. Amém. Como você faz isso? Lendo a Bíblia, ouvindo uma pregação, conversando sobre as grandezas de Deus, sobre a palavra de Deus. E quanto mais a gente se expõe a essa palavra, quanto mais a gente se expõe a essa verdade, e quanto mais nós nos expomos à obediência à palavra de Deus, nós temos a nossa alma curada. Amém. Amém. A sua alma não vai ser curada porque você fez 1000 sessões com psicólogo. Graças a Deus pelo psicólogo. Amém. Graças a Deus pelo psiquiatra, pelos médicos, por toda a capacidade que Deus deu para a igreja também andar numa vida melhor. Amém. Mas nós podemos viver o sobrenatural de Deus, nos expondo a palavra. Amém. Se Deus fala para você, você pode todas as coisas em mim que te fortaleçam. Eu preciso ouvir essa verdade e ouvir e falar e ouvir e falar, colocar os óculos de Deus na minha visão. Amém. Para que eu comece a acreditar e agir de tal forma. Os meninos que já não podem enxergar, com certeza devem até lembrar disso. Mas quando eu comecei lá na igreja da Batinda, e eu estava no louvor, e um dia
o pastor Joselito, com aquele jeitão dele, falou: "Que tem estrela não? Eu não vai descer, louvor." Quase que eu caio. Falei: "Caraca, velho. É isso aí. Eu ia ficar só no BR, agora estão falando que eu tenho que ministrar louvor por mim." Aí eu cheguei para a palavra de Deus. Falei: "Nossa, entrei no barco, já era. Vou ter que fazer alguma coisa por mim." E eu comecei a falar aquele versículo: que o justo é intrépido como um leão. Amém. Não tinha não. Amém. Suor escorria, tremedeira, dor de barriga, taquicardia. Eu falava: "Não vai dar, não vai dar, não vai dar, Jesus." Aí eu fui, né? Falei: "Vou ter que falar a palavra aqui." E fui falando e agi. Não adianta ficar lá: "Deus, habilita, eu posso, eu consigo, eu vou." Eu tinha que ir. Tremendo ou não, tinha que ir. Né, líder? Tremendo ou não, tinha que ir. E eu fui agindo e fui falando a palavra. Amém, amém. Amém. Quem está precisando me parar, eu tive que fazer. Nunca na minha vida que eu imaginei pegar um microfone, cantar, falar a palavra de Deus para uma pessoa de jeito nenhum. Igual você vai fazer qualquer coisa aí, ó, ir lá ao banheiro, agir as crianças lá, ninguém está me vendo. Mas nós precisamos vencer as nossas limitações. Amém. Precisamos avançar. Seja qual for o nosso gigante. Nós temos a pedra, nós temos Amém, todas as pedras amém. que a gente precisa. Quando a gente fala a palavra de Deus, as pedras estão derrubando o gigante. Quando a Amém. gente ora, estamos derrubando o gigante. Quando a gente ora para os amigos, estamos derrubando mais um pouco o gigante. Até que ele vai tombar e já era. Aí vai Amém. cair o gigante. Aí você fala: "Jesus, mas aí você vai, você já sabe como fazer, vai derrubar outro gigante também." Amém. Deus é tão bom que Ele cuida de nós. Amém. Nós precisamos sair da inércia, precisamos sair da preguiça e precisamos praticar essa palavra. Amém. Tem recompensa no lugar da obediência. Amém. Nós não estamos sozinhos. Sabe aquele dia que você brigou com o marido, você não queria ir para a igreja, aí você fala: "Jesus, eu vou ter que abraçar alguém lá na porta, eu vou ter que orar pelo visitante, pelo aniversariante, sei lá o quê." Aí você vem com pura obediência, nem seja um líder. Vou lá porque esse cara não queria não, mas eu vou. Mas a gente vai, sabe por quê? Porque a gente vive pela fé. Amém, E a amém. gente vive por aquilo que Jesus fez comigo e com você. Amém, Às amém. vezes a gente quer, porque a gente quer faltar esse caso, a gente não quer cumprir, a gente não quer fazer, não quer se mexer. Mas, graças a Deus, que o Espírito Santo que me lembra e te lembra como nós devemos viver. Amém. Como nós devemos agir. E para que a gente veja o nosso gigante no chão, nós precisamos pegar as nossas pedras e acabar de vez com aquilo que tem afrontado a minha vida. Amém. Amém? Seja frustração, seja inconstância, seja medo, seja sentimento de rejeição, de inferioridade. Eu não sei. Tantas coisas que a gente vive, que a gente passa, que a gente sente. Mas Deus conhece, Ele nos alcança na nossa necessidade. Amém. Ele é um bom Pai, Ele quer cuidar de nós. Amém. É bem assim. O que você deseja hoje? Jesus aparecesse encarnado na sua e na minha frente. Nós pediríamos para Ele hoje. Qual o gigante que a gente ia pedir ajuda para Deus? Para a gente derrubar? Ele está te ouvindo, Ele está me ouvindo. E Ele está totalmente disponível para mim e para você. Amém. Amém. Amém? A gente orou, se lançando diante de Deus em reserva. Eu quero que você, se preciso for, colocar na sua frente escrito: independente do seu gigante, você pode vencer. Independente do seu gigante, usando as pedras certas, você vai vencer. Amém. Porque você não está só. Amém. Amém? Às vezes uma pessoa fala: eu não consigo começar um livro e terminar. Eu não consigo começar um curso e terminar. Eu não consigo falar diante dos meus amigos, do grupinho. Qual é o seu gigante? É importante para Deus. Amém?
vai nos deixar sozinhos. Amém. Todos que estão aqui já tem esse amigo chamado